E antes de seguir para a justificação pela fé, para a gente encerrar aqui hoje, é interessante a gente prestar atenção. Como Ellen White via a natureza humana de Jesus? De verdade? Alguém pode me dizer? Jesus veio com ser todo pecaminoso, com propensão para o pecado e tudo mais? Sim ou não? Sim ou não? Falem. Sim ou não? Estão com medo? Sim ou não? Não. Ok. Ele veio com fraquezas inocentes, que é a questão do corpo, doença, dor, tudo mais. Ele veio, sim? As propensões para o pecado? Não. Isso defende pela Bíblia, isso defende pelo Espírito de profecia. Jesus foi perfeito em essência. Ele não nasceu com tendência pecaminosa. É por isso que para nós, humanos, é impossível deixarmos de pecar. Entendam isso. Mesmo que você se apegue a Jesus todos os dias da sua vida, ore 10 horas por dia, não importa o que você faça, até que Jesus volte, você jamais deixará de pecar. Você pode evitar pecados da consciência, mas a sua natureza pecaminosa sempre vai puxar algum erro teu. Sempre. Porque nós somos pecadores. E a nossa natureza é inteira pecaminosa. É por isso que nós não podemos pegar Jesus e falar, não, Jesus deu exemplo para a gente repetir. Não, Jesus deu um exemplo para a gente repetir até certo ponto. Eu não posso deixar de pecar. Eu sou pecador. Mas eu posso lutar contra os meus desejos. Eu posso lutar contra a minha vontade. E por fim, a mensagem correta, que nós podemos compreender e entender dentro daquilo que nos foi pregado corretamente, aí sim, a justificação pela fé e o papel das obras. 1 Coríntios 2, o conceito de justificação pela fé, trazido por Wagner, diferentemente do que muitos pensam, não era algo inédito. O Wagner, ele não trouxe nada muito novo. Ele não trouxe nada que fosse, isso é raro, isso foi uma criação da hora de Wagner. Não, e ele mesmo afirmou isso. Ele não trouxe nada que não fosse já conhecido. Porque o que o Wagner trouxe, John Hus pregava, e foi a base principal de Martinho Lutero. Martinho Lutero pregou só sobre justificação pela fé. Ele pregou tanto sobre justificação pela fé que ele queria tirar o livro de Tiago da Bíblia dele. Porque o livro de Tiago cita obras. Então, não era inédito. A fala de Wagner sobre justificação pela fé não era algo inédito. Era algo de resgate. Os adventistas, no começo, criam a justificação pela fé. O problema é que eles foram caindo e tendenciando, e despencando, a ponto que Apocalipse 14, 12, que fala que eis a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, eles citavam o testemunho de Jesus aqui, assim, e focavam no mandamento de Deus. Mas, quando o Wagner traz a justificação pela fé, ele mesmo falou, porque decidiram nada saber entre vocês, a não ser que Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem dele não foi algo inédito. Ele mesmo disse sobre isso. E quando a gente segue, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor daqueles que creem. Deixa eu pegar o texto aqui certinho. Romanos 3, 25 ao 31. Eu vou ler para vocês na NVT aqui, que é uma tradução muito boa e que poucos têm acesso. Então vamos aqui, ó. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não. Pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé. Afinal, Deus é Deus apenas. Não é também o Deus dos gentios? Claro que sim, existe um só Deus. Ele declara justo também tanto os judeus como os gentios somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei.
Essa é a mensagem. Nós somos salvos por meio do quê? Da fé. Somos justificados por meio da fé. Somos salvos pela graça. E é isso, queridos. Não pensem em nenhum momento, e gravem isso na mente de vocês, não pensem no momento que tem um mas. Ah, eu sou salvo pela fé, mas... Não tem mas. Você é salvo pela fé. Ponto. Então, se alguém perguntar para você, quanto tempo eu preciso para ser salvo? Nenhum. Basta crer em Jesus. Somos justificados instantaneamente pela fé. Salvos pelo poder da graça. Ah, mas isso é bom demais para ser verdade. Né? Não precisa fazer nada para ser salvo? Não. Não precisa. Se você tivesse que fazer algo para ser salvo, você estava ferrado, você não ia conseguir. Porque nós somos justificados por meio da fé. Quando nós cremos em Jesus e aceitamos o sacrifício dele em nosso lugar, exatamente, o que o ladrão da cruz fez? Exatamente, o que o ladrão da cruz fez? E olha que interessante, quando nós aceitamos a justificação pela fé de Jesus, nós pegamos a roupa branca purificada pelo sangue de Jesus, que é a justificação, que é a salvação, que vem de Jesus, e a colocamos. São as vestes que Jesus nos dá, que Ele limpou, que Ele purificou. Nós tiramos nossas roupas pecaminosas, vinculadas ao mal, ao pecado, sujas, encardidas pelo mal, e colocamos a roupa de Jesus, dada por Cristo, limpada por Cristo, limpa por Cristo, para ser mais correto. Isso é justificação pela fé. Mas, quando nós temos fé, nós cumprimos verdadeiramente a lei. Deus deu a lei para o povo ser tirado do Egito? Deu? Para tirar o povo do Egito lá, no Êxodo, Deus deu lei para ele ser tirado do Egito? Não. Deu depois. A lei não foi dada para pessoas escravas. A lei foi dada para pessoas que já foram salvas. A função da lei é ser um espelho. Isso nós vamos ver. Gálatas 3, 24 a 26. De modo que a lei se tornou o nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé, já não estamos debaixo do aio, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Esse é um dos versos que foi debatido lá em Minneapolis. Achavam que a lei aqui era a lei cerimonial. A lei aqui é a lei moral, queridos. A função da lei é te mostrar que você é pecador, que você é podre, que você não presta, que você é sujo, que tudo que você faz de bom não é seu. É isso que a lei serve para te mostrar. Mostrar que você é o ser humano mais podre que existe. Eu falei isso lá em Mamborê. Se pecado fedesse, essa igreja estava cheirando muito mal. Era isso que Deus fazia no santuário, né? Sangue todo dia lá no santuário, ficava fétido. E por que eu falo isso, queridos? Nós temos que entender isso. A lei, ela nos mostra o que é errado. Ela nos mostra o que é errado. E a partir dela nós sabemos os nossos erros. Só que saber dos nossos erros não nos inibe deles. É por isso que nós somos justificados pela fé. Porque somente a fé nos salva. E a ponte que o Wagner cria, colocando a lei no papel de evangelho, do evangelho, que é mostrar para a gente que somos justificados pela fé, nossa salvação vem unicamente mediante a fé, e a lei entra como o papel daquele que é salvo, porque nós não cumprimos a lei para sermos salvos, mas porque fomos. Hoje conversando com a Marlene e com o João lá na mesa, a gente está conversando e falando sobre as pessoas perguntando muito se é pecado ou não pecado fazer tal coisa. Eu fiz até uma declaração que você ficou meio assustado. Mas é triste. Imagina assim, vamos pensar o seguinte. Minha esposa é a Dani. A Dani chega assim para mim, Rafael, lava a louça. Olha para ela e fala assim, isso é questão de divórcio? Não, então não vou lavar. Aí ela chega para mim, Rafael, me busca no serviço? Isso é questão de divórcio? Não, então não vou te buscar. Rafael, divórcio? Não, então não vou fazer. Divórcio? É engraçado, né? Daria certo um casamento assim?
E por que a gente faz isso com Deus? Filho, faz salvação? Não? Então não vou fazer. Salvação? Não vou fazer. Nós queremos fazer para Deus apenas o mínimo. Ah, isso não é questão de salvação. E quem disse que importa se é questão de salvação ou não? Ah, isso é pecado ou não? Sério que você está pensando em fazer algo, querendo saber se é pecado ou não? Você faz as coisas para Deus só se for pecado ou não? Tratamos Deus com o mínimo. Tratamos Deus com aquilo que é o resto do resto do resto. Damos o mínimo para aquele que fez tudo por nós. Tá certo isso? Com certeza não. Guardamos as leis. Não para sermos salvos. A justificação é pela fé. Nós, através da fé, pegamos méritos que pertencem a Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, e a partir disso somos salvos. Isso se chama graça. E porque somos salvos, que eu não nego nada para Deus. Eu obedeço tudo o que Ele me pede para obedecer. Eu faço tudo o que Ele me pede para fazer. Não como carne de porco. Guardo os mandamentos. Busco uma alimentação mais natural. Cumpro os 8 remédios naturais citados ali pelo Espírito de Profecia. Faço boas ações. Por quê? Porque isso é obrigação? Não. Porque eu amo Deus. E como eu amo Ele, porque Ele me salvou, Ele fez tudo para mim, a mim é o tudo. E esse ponto de Jones Wagner não pode ser esquecido. Resgatou a teologia adventista. Isso só foi chegar no Brasil em 1970, com um pregador bem pouco conhecido. Vocês nem conhecem. Um tal de Bullion. Alejandro Bullion. Acho que ninguém conhece aqui, né? Bem pouco conhecido. Esse pregador foi quem trouxe a justificação pela fé para o Brasil. Que até então, até 1970, a gente não sabia disso também. E ele fez uma revolução teológica aqui no Brasil com isso. Então, esse ponto da mensagem é excelente, é importante e vocês têm que fixar. Quanto àquelas questões heréticas, ignorem. Porque somente esse ponto aqui, da justificação pela fé, foi o que a senhora White apoiou. E é somente esse ponto que a Bíblia afirma. Quanto a falar que Jesus veio com tendências pecaminosas, isso não é bíblico, isso é heresia. Quanto ao panteísmo, isso é heresia. Quanto à afinidade espiritual, mais louco que isso não tem. Então, queridos, lembrem-se disso. E para encerrar, para nós finalizarmos, tem um último pontinho. Saul, Jones e Wagner. O que aprendemos com tudo isso? Por que eu enfiei um personagem da Bíblia aqui no meio, né? Que sentido que tem? Do grupo do Clamor, eu saí com boas amizades. Dentre elas, com certeza vai estar assistindo isso aqui, o nome dele é Tom. Foi veterano do meu irmão no curso do NASP, estava 2 anos para frente dele, e até esse ano não trabalhava como pastor, recusou todos os chamados. Mas era um homem de mente brilhante. E eu até falei para ele, você vai virar pastor esse ano. Ele, não vou. Você vai e não vai ter como você nem recusar. Tem 2 meses que ele está atuando como pastor. Foi eu e mais outro amigo. A gente falou assim, você vai e você vai. Eu falo brincando que a gente foi a baleia de Jonas com ele. Mas o Tom, a gente conversando sobre isso aí, ele falou, Rafa, a história de Saul não parece com a de Jones e Wagner? Na hora que ele falou isso, minha cabeça quase explodiu. E não é verdade? E essa é a última lição que eu gostaria de trazer para vocês. Jones e Wagner foram chamados por Deus? Sim ou não? Sim. O que eles fizeram lá em Minneapolis foi uma mensagem de Deus? Sim. A senhora White confirmou isso. Então, se falarmos não, estamos indo contra o Espírito de Profecia. Então, sim. Saul foi chamado por Deus? Sim. Ele, no início, fez as coisas que Deus queria? Sim. Mas o que acontece na jornada dos 3, no fim das contas? Se afastaram do Senhor. Os 3. Então, hoje vocês têm que ter a certeza, a convicção plena, ao sair daqui, é que Deus chama você. Deus te direciona. Mas lembre-se, você não é inerrante.
Não seja orgulhoso. Aceite correção. Aceite a posição. Essa é a única diferença entre Davi e Saul. Davi fez tanta cagada quanto Saul. A diferença é que Davi aceitava a correção. Davi aceitava a repreensão. Jones e Wagner não aceitaram as correções. Saul também não. O fim deles foi muito triste. Homens que foram usados por Deus para reavivar uma igreja, trazer consciência da mensagem da igreja, terminaram a sua história fora dela, abandonando tudo. Eu e você, todos nós somos chamados a sermos servos do Senhor, levar essa mensagem ao mundo. Mas, com a seguinte ressalva: não façam como Saul, Jones e Wagner. Não abandonem os caminhos do Senhor. Mantenham a Bíblia, a palavra de Deus, como sua única base de fé e prática. Porque essa é a doutrina da nossa igreja. Vamos encerrar cantando um hino muito bonito, que a caixa já até colocada. 143, ao olhar para a cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Aquele dia me alegrarei. Assim como estão, vamos fechar nossos olhos, falarmos um pouquinho com Deus. Senhor Pai querido, somos gratos a Ti, Senhor, pelas Suas dádivas, pelos Seus cuidados. A Ti somos mais que felizes, Senhor, por sabermos que para a salvação só precisamos crer em Ti, aceitar a Ti.
Nós entendemos hoje aquilo que aconteceu em Minneapolis no ano de 1888, como o Senhor movimentou 2 jovens para acender a atenção da igreja e levá-los novamente para os caminhos corretos. Também vemos, Pai, o quanto que a soberba pode ser perigosa e afastarmos-nos de Ti. Ajude-nos, Pai, a sermos fiéis a Ti, a toda prova, fiéis ao Senhor, para que, independentemente dos nossos desejos, das nossas vontades, a Sua vontade sobrevaleça, Pai, prevaleça sobre todos nós, e que os Teus caminhos, os Teus desejos, se façam reais na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te clamamos e pedimos, Pai. Amém. Queridos, tenham uma ótima semana. Obrigado a todos que estiveram aqui e que vocês possam ter aprendido alguma coisinha. Deus abençoe.